Olá, amados, tudo bem? É com muita alegria que venho transmitindo uma nova mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração. Vamos falar sobre o tema crescimento espiritual. Quando eu fui batizado, eu já estava na casa dos 40 anos. Eu perguntei para o pastor, e agora? Como é que eu vou viver daqui para frente? Ele disse, não, normal, igual era antes. Mas a verdade não é bem assim. Que quando você aceita Jesus no seu coração, você se torna filho de Deus, você recebe vida no Espírito, vida do Espírito Santo no seu Espírito. Como está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 a 7, Jesus diz que é necessário nascer da água do Espírito. Quem não nascer da água do Espírito não entra no reino dos céus, no reino de Deus. E esse reino de Deus começa nessa hora, a hora que você realmente recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo no seu espírito. Você recebe vida. E aí é um processo. É como subir uma escada, é como uma caminhada numa montanha, é lento, devagar. Alguns vai mais depressa, outros parece que vai mais depressa, mas acaba caindo no meio do caminho. Cede às tentações. Esse processo chama santificação. E muitas das vezes é mal interpretado. E acha que, vamos dizer assim, só alimentar através de palavras é o suficiente. Não é. Nós fomos chamados, escolhidos por Deus para ser a imagem de Jesus, para ser igual ao nosso Senhor Jesus. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Obviamente que precisamos de ajuda, porque na verdade somos, a partir dali, um bebê espiritual. E um bebê espiritual não cresce sozinho, ele precisa de ajuda sim, para crescer saudável. Temos muitos bons pregadores, muitos bons ministradores motivacionais, que pregam sobre vitória, sobre bênção, sobre prosperidade financeira, e são excelentes e atraem multidões. Alguns famosos, eu mesmo já me espelhei neles. Mas tem algo, vamos dizer assim, a gente tem que entender. A igreja, ela é feita de muitos membros, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de 1 Coríntios, que a igreja é formada por muitos membros, pé, mão, quer dizer, comparativamente com o corpo, esses membros, cada um tem uma função. E a minha função não é fazer vídeos motivacionais, é falar a verdade sem estar preso a nenhum dogma de religião, a nenhum preconceito, a nenhuma doutrina humana. Simplesmente a palavra da verdade, que Jesus quer que nós sejamos autênticos, verdadeiros, vivendo na prática, não só de palavra, mas de ação, de atitude. Então, conhecer as verdades bíblicas através de ensinos verdadeiros. Nós não concordamos com a aplicação da lei mosaica na era da graça, apenas isso. Concordo plenamente com o Velho Testamento. A própria lei mosaica, os princípios são válidos também porque são princípios de Deus. E a lei mosaica foi dada por Deus, mas para aquela época. Nós, para termos crescimento como cristãos, temos que ter esse entendimento. Não sermos enganados. Ou ficarmos confusos, porque como vamos aplicar? Esse crescimento tem que ser contínuo. Precisamos de lembrar do episódio da mulher flagrada em adultério. Todos conhecem. Mas precisamos de salientar, mostrar como que isso funciona em matéria de crescimento. Porque na lei mosaica, por exemplo, ela mandava apedrejar a mulher.
mas mandava apedrejar o homem também. E já no episódio que Jesus aparece junto aos fariseus que trouxeram uma mulher flagrada em adultério, não trouxeram o homem, o adúltero, trouxeram só a mulher. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5, lá está escrito: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso foi os fariseus que perguntaram para Jesus. Isso está escrito realmente na Bíblia, em Levítico, capítulo 20, versículo 10, em Deuteronômio 22, do versículo 22 a 24, que a mulher devia ser apedrejada, se fosse pega em flagrante adultério. Era parte da lei de Deus. Era a maneira que o Senhor tratava o povo naquela época. Mas vejamos o que Jesus nos ensina, como é hoje a era do coração. Em João capítulo 8, versículos 7, 10 e 11. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus estava negando o Velho Testamento? Jesus estava negando a lei mosaica? Mas era Jesus. Nós somos cristãos, servos, discípulos de Jesus. Jesus não estava concordando como era aplicada a lei mosaica. Já tinha, vamos dizer assim, prescrito, aquilo não mais funcionava mais. Aquele povo já tinha um coração duro. Tinha que haver mudança. Tinha que haver uma nova aliança. E Jesus veio para sacramentar essa nova aliança. Mudar as tradições, os costumes e algumas coisas da lei, como olho por olho, dente por dente. Não era para ser mais assim. E não é para ser assim. O novo modelo, o nosso modelo deve ser Jesus. Daí deixamos uma reflexão, que se podemos aplicar a lei de Moisés. Jesus nos demonstrou quais seriam os mandamentos da lei de Deus. Ele resumiu em 2 grandes mandamentos, quando questionaram ele: amar a Deus sobre todas as coisas, do seu inteiro coração, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse amor é que Jesus veio trazer, veio ensinar que Ele quer que vivamos este amor. Eu gostaria de deixar para reflexão, se alguém consegue aplicar, ou pensar, pelo menos que é possível aplicar alguma coisa da lei mosaica, como está em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, Êxodo 35, 1 a 13, 1 a 3, que foi aplicado em Números, capítulo 15, versículo 32 a 36. Foi aplicado naquela época. Penalidades físicas. Era feito sacrifícios de animais. Mas hoje muda-se. Mas não podemos mudar apenas aquilo que gostamos, aquilo que queremos, aquilo que atende às nossas necessidades. Temos que ser verdadeiros, temos que interpretar a Bíblia como ela deve ser interpretada. É certo que precisamos de ajuda em nosso crescimento. Boas Bíblias de estudo, bons comentários bíblicos, bons dicionários bíblicos, precisamos. Eles nos ajudam, mas precisamos também de ler livros de cristãos comprometidos com o Reino de Deus. Livros que realmente pessoas que viveram, praticaram o Evangelho. Eu estudei muito, mas não tinha muita certeza daquilo que eu pensava, que eu achava, porque eu não via na minha prática de vida, nas pregações, condições de discutir, porque tem uma linha muito restrita. Eu comecei a ler muitos livros, mas muitos livros.
E quero deixar um exemplo de um livro que eu li, aliás, li vários desse autor, que me ajudaram muito, não só esse, como outros, a ter minhas convicções, a minha certeza de fé. Como que era e deveria ser, o caminho que eu devia seguir, para crescer como cristão, para amadurecer. Este livro que eu vou citar é John Stott, teólogo inglês, foi um dos 100 mais renomados distintos no final do século XX. Na página 24 deste livro, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, ele nos mostra algo muito importante que, naquela época que eu li este livro, eu não levei muito em conta. Ele diz aqui, ao estudarmos a Bíblia, sempre é essencial que interpretemos um texto em seu contexto. Quanto mais amplo for o contexto, provavelmente será mais correta nossa interpretação. O contexto mais amplo possível é toda a Bíblia. Cremos que a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Por isso, já que Deus não se contradiz, concluímos que a Bíblia é uma revelação divina harmoniosa. Nunca devemos expor uma passagem da Escritura de uma maneira que seja contraditória à outra. Antes devemos interpretar cada trecho bíblico à luz de toda a Escritura. Tem uns 2 anos para cá, eu venho tendo uma luz, uma mensagem única de Deus de toda a Bíblia. E baseado nisso, eu tenho conseguido ter entendimento, ter unção do Espírito Santo naquilo que eu ensino, naquilo que eu ajudo as pessoas, que eu prego, porque eu tenho a certeza das verdades bíblicas, olhando como um todo a Bíblia. Não só o Novo Testamento, não só o Velho Testamento, mas como um todo, porque essa é a mensagem de Deus. E nós temos que entender que nós estamos vivendo a Era da Graça. Tivemos várias dispensações, várias eras, e cada um foi tratado por Deus de uma maneira. Adão no Jardim do Éden foi de uma maneira, já Adão, fora do Jardim do Éden, quando foi expulso, até a época de Noé, foi de outra maneira. Do dilúvio, a partir dali da família de Noé, até Abraão, foi outra dispensação. De Abraão até Moisés, outra dispensação, outro tratamento. De Moisés até Jesus, a lei mosaica, a lei dada por Deus a Moisés. De Jesus, nascimento dele, depois que foi o dia de Pentecostes, ele nos ensinou como seria a Era da Graça. Essa Era da Graça vai até o início do milênio. E o milênio é a última dispensação. E queremos estar no milênio com Jesus. E para entendimento com relação ao que Jesus falou, neste mundo de hoje é só correria. Eu sei que às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes nem de ver um vídeo de 20, 30 minutos, às vezes porque não tem um esforço. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. É uma comunhão entre nós e o Espírito Santo. E a chave é interpretar a Bíblia o mais amplo possível e muitas vezes a Bíblia como um todo. Eu sei que a Bíblia é muito extensa, mas temos que separar o que é histórico, o que é poético, o que é profético. Temos que entender as epístolas, os evangelhos, para que a gente possa delinear cada atitude nossa, sabendo a verdade, o propósito de Deus para nossas vidas. Vamos saber que Deus já ensinou algo forte, maravilhoso, desde o início da criação. Quando houve o pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do Jardim do Éden. Já nos primórdios da criação, nós temos um exemplo que Deus deu
para que nós não nos entregássemos o pecado, porque o homem já tinha a semente do pecado, o conhecimento do bem, mas o conhecimento do mal. Então temos em Gênesis, capítulo 4, versículos 5 a 7. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Analisando, Caim irou-se fortemente. Caim ficou furioso, tomado pelo ódio. Ficou tomado pelo ciúme do irmão Abel, que a sua oferta foi aceita. Mas o grande problema é que a oferta de Abel era feita por amor de coração. Caim já fez por obrigação, já começou por aí. E o Senhor falou: por que iraste? E aí Deus fala para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que Caim deveria ter feito? Quebrantado o coração, arrependido daquele ódio, daquela ira, daquela amargura. E se Caim tivesse obedecido aquele ensinamento, aquela advertência do Senhor, com certeza seria aceito. Mas Caim acabou caindo em desgraça e acabou assassinando o seu irmão Abel. Nós temos este exemplo que é dado na Bíblia para nosso conserto, para nós não fazermos a mesma coisa do erro de Caim. Se procederes bem, serás aceito. Então este é o primeiro passo, que nós temos que ter o domínio. Deus fala para Caim: cabe a ti, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Temos que dominar o pecado que bate à nossa porta todos os dias, todas as horas. As tentações, principalmente nesse mundo, a sensualidade, bate à porta e nós temos que resistir. E nós temos uma confirmação disso já na igreja de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir na fé cada um de nós. É nós que temos que ter essa decisão. É uma questão de decisão. Eu não vou aceitar. Eu quero é Deus, eu quero é servir a Deus, eu quero ser correto, eu quero crescer espiritualmente, eu quero realmente viver em santificação, viver a santificação. Nós temos que dominar os desejos da nossa carne, nos nossos pensamentos, é de nossa responsabilidade. E se nós fizermos isso, com certeza, seremos abençoados. Porque como está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vem tentação além de nossas forças. Ainda Deus nos dá o livramento daquelas tentações se nós resistirmos. Ela não vem além de nossas forças. É claro que somos seduzidos, vem setas do adversário, de demônios, de Satanás na nossa mente, usando pessoas para fazermos cair em tentação. Este é o primeiro passo do crescimento, porque não se iluda. A velha natureza quer se manifestar, porque está dentro de nós a natureza adâmica, que é também o mal. Ganhamos a natureza de Jesus, a natureza de Deus, o Espírito da vida, mas não, é uma luta que temos que deixar vencer o bem e não o mal. E para isso, nós temos que querer. É certo que foi nos dado o livre-arbítrio. Deus nos escolheu. Mas cabe a nós dizer sim ou não, se queremos continuar essa caminhada pela santificação, do crescimento espiritual. Que se nós quisermos desistir, podemos desistir, mas nós estamos dando um passo atrás e realmente a nossa vida será mais infeliz ainda do que era
porque nós temos a certeza, fomos chamados, fomos escolhidos por Deus. Agora, cabe dizer sim e perseverar, porque a perseverança é uma das virtudes que o Espírito Santo nos dá. Em Romanos capítulo 6, versículo 13, nos mostra que o cristão tem que ter um entendimento do que é certo e o que é errado. Lá diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, cabe a nós ter esse entendimento. Por isso que eu falo muito da lei. Nós estamos debaixo da graça, do coração, do amor. O pecado escraviza. Quem aceita o pecado é escravo do pecado. Ele vai nos dominar, não podemos aceitar. Em 2 Tessalonicenses, também nos diz no capítulo 2, versículo 13: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito que é maiúsculo, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade. Então, nós somos santificados pelo Espírito de Deus e pela fé na verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Então precisamos interpretá-la corretamente e viver na prática essa palavra, sabendo o que é certo, o que é errado, não desviando por caminhos tortuosos. Nós daremos sequência no próximo vídeo desse crescimento. Do crescimento passa para a santificação, que vem a santidade. A vida pela santificação chega à santidade. Isso é quando vem um amadurecimento espiritual. Um amadurecimento espiritual que quando nós tivermos, nós temos mais compromisso, mais responsabilidade com o reino de Deus. Eu quando preguei há uns tempos atrás sobre santidade, eu ainda não tinha tanta noção dessa caminhada que é a santificação e santidade. Para mim é uma coisa só. Quando eu fui questionado, eu comecei a repensar e fui estudar e descobri que essa caminhada chama santificação e algumas vezes até fala-se santidade. Mas com o propósito final de Deus para nossas vidas é a santidade. Eu fui questionado porque eu preguei sobre 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Lá diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor disse isso em Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, e em Levítico capítulo 19, versículo 2. E confirmar no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, acabei de ler. E por que eu fui questionado? Porque a Bíblia nos dá algumas coisas que às vezes parecem contraditórias. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, lá está descrito assim, na Epístola de João, 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Poxa, então nós somos pecadores. Mas nós temos que admitir que somos pecadores, mas também temos que buscar a santificação, o crescimento, a maturidade espiritual para chegarmos à santidade. Esse é o propósito de eu ser de santo, porque eu sou santo. E nessa caminhada, nós somos pecadores. Vamos falhar, mas quando falharmos, temos que reconhecer. Não podemos ser teimosos, como Deus castigou muito o povo de Israel na era da lei mosaica, porque tinha a dura cerviz de coração, a dureza de coração. E nós não podemos ser duros de coração. Falhamos, mas temos que reconhecer nosso erro. Quantos cristãos não reconhecem seu erro? Continuam falhando, vivendo no erro, no pecado. E o pecado, quanto mais
realmente não agrada a Deus. Ou Deus disciplina, ou Deus deixa por conta do mundo, do inimigo, do adversário. Então Deus quer nos tratar quando falhamos e quando não nos arrependemos. Ele não quer que tenhamos no nosso coração raiz de amargura. Ele quer o nosso amor deliberado, um amor incondicional que Ele nos dá. Como está no Salmos 23, capítulo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia seguirão todos os meus dias, pois habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia estará comigo em meu coração. É isso que Deus quer para nós. Então, eu continuo afirmando, a Bíblia é um todo. Nós temos que aceitar a mensagem de Deus como um todo. Mas essa já é uma mensagem para o próximo vídeo. Espero vocês lá. Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus esteja em nossas vidas para todo sempre. Amém. Obrigado.